revelação emocionante. Milionário solitário encontra surpreendente conexão ao aniversário. Eduardo olhou pela janela de sua mansão luxuosa, as luzes de São Paulo brilhando como estrelas em um céu sem movimento. Era seu aniversário, mas, em vez de comemorar, ele se isolou entre seus troféus materiais. Carros de luxo, relógios caros e um sem fim de conquistas que, de tão vazias, amplificavam a solidão. Desde a infância, marcada por dificuldades em um lar simples, ele esquecera o calor humano e as relações que realmente importavam. Agora, cercado por opulência, sentia-se mais distante do que nunca. Com o relógio marcando o início da noite, a campainha tocou. Uma expectativa estranha invadiu o ar, como uma tempestade prestes a desabar. Ao abrir a porta, Eduardo ficou paralisado. Ana, sua filha, que não via há 5 anos, estava diante dele. O desentendimento que os separara pairava entre eles como uma nuvem pesada. O choque inicial deu lugar a uma tensão palpável, como se cada palavra que trocassem estivesse em uma balança pesando mágoas e ressentimentos. Ao menos uma chamada de feliz aniversário teria sido bom, pai, disse Ana com a voz firme, seus olhos onde a dor e a coragem se misturavam. Os dois começaram a jantar em silêncio, mas Eduardo sabia que as palavras precisavam sair. Ele tentou justificar sua busca por sucesso, mas a cada sentença sentia seu mundo desmoronar. Ana, com a valentia que apenas os que carregam mágoas podem ter, lançou um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Você não estava lá, pai. A infância, que deveria ter sido sua, também foi sua escolha de ausência. Enquanto as emoções fervilhavam, memórias familiares que Eduardo enterrara passaram a vir à tona. O riso contagiante que preenchia a mesa de jantar em sua infância, as benditas tradições que foram esquecidas na correria da vida. O peso das palavras de Ana atingiu seu coração de maneiras que ele não esperava. A solidão que buscou preencher com riqueza parecia muito mais vazia do que qualquer um de seus bens. E o que valeu a pena se eu não tenho ninguém? Pensou consigo. Então, em um momento de incerteza profunda, Ana fez uma revelação que cortou o ar. Eu estou grávida. As palavras tremularam como uma chama em um dia ventoso. O choque em Eduardo foi palpável. Mais do que a notícia, era o legado. Ser pai novamente o confrontava com o que realmente significava ser um avô. O silêncio na sala era ensurdecedor. A respiração de ambos ecoava entre os pratos que refletiam a desarmonia familiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Eduardo tamborilou os dedos na mesa, suas mãos trêmulas enquanto o peso das escolhas pesava sobre ele. Ele queria conectar-se com Ana, mas os fantasmas do passado eram fortes. A luta interna o deixava à beira do colapso. Acima de tudo, a pergunta que não saía de sua mente se intensificava. Seria capaz de abrir seu coração e aceitar o perdão? O futuro da relação com Ana e a nova vida que estava por vir estavam em jogo. A tensão no ar era quase palpável, e enquanto o silêncio repleto de promessas não ditas dominava a cena, todos na sala sentiam que o desfecho estava mais próximo do que nunca. Eduardo sentiu seu coração disparar enquanto processava a notícia de Ana. Grávida. A palavra ecoava em sua mente como um mantra. Para muitos, ser avô seria motivo de alegria, mas para ele, trouxe à tona a impressão de um ciclo que se repetia, com tudo o que isso implicava. A ideia de que teria menos tempo,
menos oportunidades de corrigir os erros do passado, parecia sufocante. Ana o olhou. Seus olhos, uma janela para uma dor que ele não havia percebido até então. Você vai ser avô, pai. Isso significa que você pode mudar, pode recomeçar. Mas a expressão de Eduardo delatou suas inseguranças, medos que ele nunca teve a coragem de admitir. O que ele poderia ensinar a uma nova geração, quando o legado de sua própria paternidade era recheado de falhas? O jantar continuou em um silêncio pesado, cortado por alguns murmúrios de Eduardo, tentando, em vão, encontrar as palavras certas. Ana, eu só queria te dar o melhor, ele balbuciou, mas apenas soou como mais uma desculpa sem consistência. Ela cruzou os braços e balançou a cabeça. E a presença, pai? Não pode ser comprada. Eu só queria que você estivesse me apoiando quando mais precisei. Eduardo olhou para o prato, a comida fria à sua frente. Todo aquele luxo e todas as conquistas não valiam nada sem laços verdadeiros. Naquele momento, a mansão que um dia lhe pareceu um castelo sólido, agora parecia um labirinto de solidão. Dentro dele, uma chama começava a se acender, uma esperança de mudança. O que aconteceria se ele decidisse abrir seu coração? Se fosse capaz de deixar o passado para trás e focar no futuro? Com um esforço, respirou fundo e olhou nos olhos de Ana. Me deixe ser parte disso. Vamos trabalhar juntos, disse, a voz cheia de determinação e uma fragilidade que revelava a vulnerabilidade de um homem que desejava desesperadamente reconectar-se com a filha. Os olhos de Ana brilharam, uma mistura de ceticismo e esperança. Se você realmente quiser, isso pode funcionar, mas não acontecerá da noite para o dia. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, como a primeira luz ao amanhecer, quebrando a escuridão. Enquanto a conversa prosseguia e os sentimentos começavam a se destravar, Eduardo sentiu uma onda de emoção invadi-lo. Ele desejava ser avô, queria marcar a vida de seu neto de um jeito diferente. Mas a verdade era que muitas coisas ainda estavam entre eles. Não seria um caminho simples, e as feridas que havia causado em Ana não se curariam rapidamente. Mas naquele momento, uma centelha de esperança surgiu. Ele olhou pela janela em direção à cidade e viu as luzes brilhando. Uma ideia tomou forma. Ele não poderia mudar o passado, mas poderia optar por um futuro que abraçasse a família e não a riqueza. Com essa decisão em mente, tudo parecia mais iluminado. Ana, podemos fazer isso juntos. O que você acha de fazermos uma viagem? Um tempo só nós dois para redescobrir o que perdemos? Eduardo sugeriu, suas palavras carregadas de um novo significado. Ela hesitou, mas a semente da possibilidade já havia sido plantada. No fundo, ela queria acreditar na mudança do pai, mas antes que pudesse responder, o celular de Ana apitou. Uma mensagem a fez parar, interrompendo o momento. Quando Ana leu, seu rosto ficou pálido. É do médico, ela disse, a voz trêmula. Algo na expressão dela despertou um novo pesadelo em Eduardo. Ele percebeu que, mesmo com as promessas de reconexão, tudo poderia mudar drasticamente a qualquer minuto. Qual é a notícia? A preocupação invadiu sua voz. A tensão encheu o ar novamente. Dessa vez um frio sincero que parecia anunciar mais do que uma simples mensagem de texto. Ele sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. E a felicidade que parecia estar à vista podia rapidamente escorregar entre seus dedos. Ana respirou fundo, suas mãos tremendo levemente enquanto ela segurava o celular. Ela lutava contra as palavras que pareciam se enroscar em sua garganta, buscando uma saída. A sala, antes envolta em uma leve expectativa, agora estava carregada de um peso opressivo. Eduardo observou cada nuance em seu rosto. Ele queria saber o que a mensagem dizia, mas ao mesmo tempo temia pela resposta. É uma consulta que eu tinha marcado. Ana finalmente falou, a voz baixa, quase um sussurro. O médico quer que eu vá lá amanhã. Tem algo
Algo que precisamos discutir. O ar ficou denso, como se as paredes da mansão tivessem se estreitado ao redor deles. Eduardo sentiu um frio na barriga. A ideia de que aquele dia, tão promissor e cheio de possíveis reconciliações, poderia acabar em notícias que mudariam tudo o que ele tentava reconstruir, era aterradora. "O que ele pode querer discutir?" perguntou, tentando manter a voz firme, embora o receio ameaçasse transparecer. Ana hesitou, e nesse instante, Eduardo viu em seu olhar uma recaída em sentimentos que pensou ter enterrado: medo e vulnerabilidade. Ele disse algo sobre exames, risco. Ela murmurou, os olhos desviando para o chão, como se uma nova camada de tristeza se formasse entre eles. Risco? A palavra cortou Eduardo como uma faca. Era como se um grito silencioso ecoasse em sua mente. Ele se levantou, dando alguns passos em direção a ela, o desejo de confortá-la queimando intensamente dentro dele. "Ana, você está bem? Isso é sério?" Ela balançou a cabeça. Uma sombra de forças internas conflitantes passando por seus traços. "Estou me sentindo bem, pai. Mas não sei se ele pode ter encontrado alguma coisa." O tom de sua voz se quebrou, e Eduardo percebeu que a imensidão da fragilidade dela agora permeava o ambiente. Os dois estavam parados em um abismo de incertezas. Ele queria, desesperadamente, estender a mão e garantir a ela que, acontecesse o que acontecesse, ele estaria ao seu lado. Mas o peso de sua própria culpa o mantinha preso. Como poderia ser seu suporte se passara tanto tempo longe? "Por favor, você tem que me contar mais. Podemos enfrentar isso juntos." Ele insistiu, a voz quase suplicante. "Não importa o que acontecer, eu estou aqui. Agora, mais do que nunca." Ana olhou-o nos olhos, os lábios se apertando em um quase sorriso. "Eu só não sei como isso pode afetar o bebê." A menção do neto era como um soco no estômago de Eduardo. O futuro que se formava em sua mente agora estava ameaçado, e a ideia de perder um laço antes mesmo de tê-lo era quase insuportável. "Ainda é muito cedo, não é? Não vamos pensar em algo tão ruim assim." Sua voz era uma tentativa de clareza em meio à tempestade de emoções. Contudo, os olhos de Ana estavam carregados de um receio que não poderia ser ignorado. "Eu só precisava te contar. Eu não queria que você soubesse de forma inesperada. O médico falou que pode ser um alerta, e tudo é tão confuso." A sala, silenciosa e pesada, parecia refletir as tempestades dentro de ambos. Eduardo respirou fundo, tentando colocar seus sentimentos em ordem, mas o medo de perder Ana, de perder a chance de reconstruir sua relação, consumia-o. Então, uma pequena ideia surgiu em sua mente. "E se você me deixasse ir com você? Na consulta, digo. Se alguma coisa acontecer, quero que saiba que não estará sozinha." Ele viu um brilho de surpresa nos olhos dela, e por um instante, o medo deu lugar à esperança. "Você faria isso?" Ana perguntou, a voz hesitante, mas já carregada de emoção. "Sim. Quero fazer parte da sua vida, assim como a do bebê. Eu preciso de vocês, e tudo isso..." Ele parou, buscando as palavras. "É agora que temos que nos unir. Não podemos deixar o medo nos separar mais uma vez." Ana assentiu devagar, e a tensão no ar começou a se dissipar. No entanto, a incerteza ainda pairava entre eles, como um eco distante, preparando o terreno para um novo desafio. A porta da mansão rangeu atrás deles, interrompendo o momento. Um chamado inesperado. A campainha. Eduardo e Ana se entreolharam, e uma nova sombra se instalou. Quem estaria à porta naquele momento tenso? O que poderia acontecer em seguida? "Eu vou atender", disse Eduardo, tentando manter a calma enquanto caminhava em direção à porta, seu coração disparando. O futuro poderia estar prestes a se revelar de formas que nunca imaginou. Eduardo tentou conter a ansiedade enquanto se aproximava da porta.
Cada passo pesava como uma decisão premeditada em sua mente. O eco da campainha ainda ressoava, mais intrusivo do que um grito em meio ao silêncio. Ele hesitou por um breve momento, a mão estendida em direção à maçaneta, mas uma onda de responsabilidade o encorajou. Era hora de enfrentar o que estivesse do outro lado. Ao abrir a porta, Eduardo se deparou com uma mulher que parecia tão deslocada quanto ele se sentia naquele instante. Com cabelos cacheados, olhos brilhantes e uma expressão que misturava alívio e surpresa, sua presença era como um raio de sol que desafiava a tempestade interna que dominava Eduardo. "Oi, sou eu, a Marisa", ela disse, sua voz leve quebrando a tensão que parecia densa como chumbo. Eu sou a nova enfermeira da Ana. Preciso conversar com você." O coração de Eduardo disparou. As palavras se arrastaram, pesadas, mas ele sabia que precisava ouvir. "Claro, entre." Ele deu espaço para Marisa passar, e a sensação de que o tempo havia se comprimido tomou conta dele. Assim que fecharam a porta, o ar dentro da sala pareceu se alterar. Ana estava de pé, agora mais pálida, mas sua expressão logo se transformou em uma expressão de curiosidade. Marisa caminhou até Ana, com um sorriso caloroso. "Oi, Ana. Como você está se sentindo?" "Melhor, agora que você está aqui." Ana respondeu, mas Eduardo notou que havia um tremor em sua voz. O clima mudou novamente, e a tensão aumentou conforme Marisa olhava para ele. "Eduardo, eu não quero alarmá-lo, mas o médico me pediu para conversar com você sobre alguns aspectos do tratamento da Ana e da condição dela." A voz da enfermeira era serena, mas Eduardo sentiu uma tempestade se formando no peito. "Que condição? O que você quer dizer?" A urgência nas palavras dele foi inevitável. "As consultas são apenas precauções, mas os exames mostraram algo. Eu não estou aqui para gerar pânico, mas é importante que você entenda que a Ana precisa de um apoio sólido." Eduardo olhou para Ana, que parecia se encolher sob a expectativa. Ele precisava ser forte. "O que você quer dizer com apoio sólido? O que está acontecendo?" Ele precisava de respostas, e o medo crescia, sufocando as esperanças que tentava cultivar. Ela pode ter que passar por mais exames e possivelmente tratamentos, dependendo do diagnóstico. O médico quer que você saiba que a presença de um familiar é fundamental para ela agora e que você pode ajudar nessa jornada. Ana olhou para Eduardo, seus olhos buscando conforto nas palavras dele. Uma onda de dor percorreu seu corpo. A realidade do que estava por vir se instalou. A fragilidade da vida. A possibilidade do sofrimento. Eduardo aproximou-se de Ana, pegando sua mão com delicadeza, sentindo sua pele fria. "Ana, eu não vou sair da sua vida novamente. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça." Ele esforçou-se para encarar a enfermeira, que observava com cuidado. "E vamos enfrentar tudo isso juntos." O olhar de Marisa se suavizou, mas uma sombra de preocupação permaneceu em seu rosto. "Isso é bom de ouvir, Eduardo. A Ana precisa de você mais do que nunca. E uma rede de apoio vai fazer toda a diferença." A sala estava envolta em uma aura pesada, e enquanto Eduardo tentava absorver as palavras dela, o peso da incerteza afundava ainda mais fundo em seu coração. O futuro parecia turvo, como se uma tempestade estivesse à espreita, prestes a se desenrolar. "Quando será o próximo exame, Marisa? Precisamos nos preparar." Eduardo insistiu, buscando um ponto de ancoragem em meio ao turbilhão emocional. "Na próxima quinta-feira. O médico vai pedir uma série de exames mais detalhados", respondeu a enfermeira. A cada palavra, Eduardo sentia o chão sob seus pés se desfazendo. Mas Ana apertou sua mão, como se quisesse lembrá-lo de que havia esperança. Uma fração de luz ainda brilhava entre as nuvens. E então, ao ouvir o seu telefone vibrar na mesa, os olhos de Eduardo voaram para a tela. Uma mensagem de um número desconhecido.
O coração disparou. O que mais pode acontecer agora? Ele pensou, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. Quem seria? O que mais esse dia traria? Eduardo sentiu a adrenalina subir assim que viu a mensagem. O toque do celular parecia ecoar em sua mente, uma batida constante que preenchia o ar pesado ao redor. Ele hesitou um momento, seus dedos pairando sobre a tela. Queria evitar qualquer coisa que aumentasse essa já insuportável pressão no peito, mas a curiosidade era mais forte. Quem é? Marisa perguntou, observando a expressão tensa de Eduardo. Não sei, uma mensagem de um número desconhecido. Ele respondeu, forçando um sorriso que não conseguia sustentar. A sensação de estar em uma montanha-russa emocional era esmagadora. Eduardo deslizou o dedo pela tela e abriu a mensagem. O conteúdo fez seu estômago revirar. Oi, Eduardo. Aqui é a Joana. Não esperava que você atendesse. Podemos conversar? Preciso muito de você hoje. As palavras dançaram diante de seus olhos, como um fantasma de seu passado. Joana, sua melhor amiga desde os tempos de escola, era uma lembrança que ele sempre guardou perto, mesmo depois de tantas desavenças e silêncios. A última vez que tinham se falado, ele se lembrava do tom cortante em sua voz. As coisas haviam terminado de maneira amarga, e o fato de que ela agora precisava dele questionava seu papel nesse momento delicado em que estava. Você vai responder? Ana perguntou, com a voz suave, como se estivesse tentando amenizar a tempestade que se formava dentro dele. Eu não sei se é uma boa ideia. Eduardo balançou a cabeça, lutando contra a vontade de ignorar a mensagem. No entanto, a necessidade de fazer as pazes com o passado e, de alguma forma, entender seu próprio estado emocional o impelia a não desviá-la. Ele costumava dizer que Joana era uma das poucas pessoas que realmente o conheciam. Por que não? Às vezes, uma conversa pode ser tudo o que precisamos. E se ela estiver passando por algo difícil? Ana falou, suas palavras cheias de uma sabedoria que Eduardo não podia ignorar. Ele se lembrou de quantas vezes aquele olhar cheio de compreensão e apoio havia ajudado a enfrentar os desafios da vida. Talvez você esteja certa. Ele concluiu, sua voz quase um sussurro. Com o coração apertado, começou a digitar uma resposta. Oi, Joana. Claro, podemos conversar. O que aconteceu? Enquanto aguardava a resposta, sentiu que muitos sentimentos estavam à flor da pele. A casa estava envolta em um silêncio quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som constante do ventilador rodando no canto da sala. Eduardo, você está bem? Marisa interrompeu, sua preocupação evidente. Ele não sabia como responder, pois a pergunta envolvia mais do que apenas seu estado emocional atual. Era um questionamento sobre as nuances de sua vida, suas perdas e expectativas. Estou tentando ser forte, ele admitiu. A vida parece uma montanha-russa agora. Ana apertou ainda mais sua mão, e a conexão entre os dois parecia se intensificar, como se o universo estivesse em conspiração para uni-los novamente. Finalmente, o celular vibrou novamente. Joana havia respondido. Obrigada por me responder. É que hoje é meu aniversário e não tenho ninguém para comemorar. Sei que estamos distantes, mas sinto falta de você. As palavras de Joana cortaram como uma faca. Lembranças de risos, festas e momentos compartilhados invadiram sua mente. Não só Joana estava sozinha, mas ela também havia dado um passo corajoso ao procurá-lo. E isso o fez pensar. Será que ele conseguiria deixar seus próprios medos de lado e apoiar alguém que lhe era tão caro? Eduardo, você vai mesmo se encontrar com ela? Ana perguntou, seus olhos buscando a verdade por trás de suas decisões. Ele respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Eu não sei. Talvez eu precise fazer isso, para mim e para ela.
O olhar de Ana continha uma mistura de esperança e preocupação. A pressão aumentando entre eles, como se um novo horizonte estivesse se formando. Era o momento de se reconectar, não somente com Joana, mas com o que isso significava para sua vida. E, enquanto Eduardo ponderava, a inquietação de ter que lidar ao mesmo tempo com o tratamento de Ana e a proposta de Joana se tornava cada vez mais palpável. O que isso poderia significar? Os laços do passado estavam prestes a se entrelaçar novamente, e na dança da vida, ele não tinha certeza se estava preparado. E assim, a jornada tomava um rumo inesperado. O telefone vibrou novamente, e uma nova mensagem do número desconhecido surgiu. "Posso contar com você hoje, Eduardo?" As palavras eram um chamado e um lembrete da luta que o esperava. Eduardo ficou paralisado por um instante, o coração batendo forte no peito como uma maré crescente. A mensagem de Joana ecoava em sua mente, se entrelaçando com a pergunta anterior de Ana. Ele sabia que deveria responder. Havia uma urgência, uma pressão inexplicável que o empurrava para a decisão de reencontrar alguém que uma vez significou tanto para ele. "Você está pensando em ir?" A voz de Ana tinha um tom esperançoso, mas ao mesmo tempo carregava uma pitada de ansiedade. Os dedos de Eduardo ainda não tinham se movido, enraizados na confusão. "Sim", ele respondeu finalmente, a firmeza crescendo em sua voz. "Preciso ver o que aconteceu. Se ela realmente precisa de mim, eu não posso deixar isso passar." A resposta de Ana foi um simples aceno, mas seus olhos brilhavam como se visse algo que ele ainda não conseguia. Uma nova luz na escuridão que pairava ao redor dele. Eduardo respirou fundo, tomando coragem, como se estivesse enfrentando a maior de todas as tempestades. Ele se levantou, sentindo suas pernas um pouco trêmulas. "Vou me arrumar." Um feixe de nervosismo atravessou seu corpo, mas ao mesmo tempo havia um alívio sutil. A ideia de ver Joana novamente, mesmo depois de tantos anos, o deixava ansioso e esperançoso ao mesmo tempo. Enquanto se arrumava, queria acreditar que aquilo não era apenas uma visita. Seria um divisor de águas, um passo para reparar o que havia sido quebrado entre eles. Olhos e mentes se fecham quando as palavras certas não são ditas. A lembrança de risadas compartilhadas e de confidências trocadas pesava em sua mente, lembrando-o do quanto havia perdido. Ao sair de casa, olhou para Ana, que o esperava na porta, com um sorriso encorajador. "Vai ficar tudo bem, eu prometo. Apenas lembre-se de ser você mesmo." "Eu vou tentar", disse ele, a voz falhando um pouco. O carro parecia mais pesado do que o normal ao se sentar no banco do motorista. Ele ligou o rádio, buscando uma música que pudesse ajudá-lo a acalmar os nervos, mas as notas pareciam se perder no ar espesso. Quando chegou à casa de Joana, um misto de lembranças e emoções invadiu sua mente. As árvores que cercavam a entrada tinham crescido, lembrando-o de um tempo em que eram apenas adolescentes sonhando com o futuro. Ele olhou para a porta e hesitou, mas a saudade e o arrependimento o impulsionaram. Tinha que tocar a campainha. O som ecoou, e a poucos segundos, a porta se abriu revelando o sorriso nervoso de Joana. Os olhos dela brilharam com uma mistura de surpresa e alívio, como se a vida que tanto desejava a resgatasse do vazio. "Eduardo, você veio?" ela disse, e ele sentiu o calor e a sinceridade nas palavras dela. "Oi, Joana. Feliz aniversário", disse, sentindo um nó na garganta. O momento era mais intenso do que ele havia imaginado. Enquanto os olhares se cruzavam, uma onda de emoções se formou. Algo estava mudando. "Obrigada por vir. Eu realmente precisava de alguém. Por favor, entre." A voz dela carregava uma vulnerabilidade que o tocou profundamente. Eles foram para a sala, um lugar repleto de memórias, e Eduardo pensou no que poderia dizer. O peso do passado estava prestes a ser discutido. No entanto, antes que pudesse começar,
Joana puxou o seu olhar com uma pergunta carregada de desespero. Você viu a mensagem sobre o que aconteceu comigo? A coisa que mudou tudo na minha vida? O coração de Eduardo parou por um momento. Ele havia entendido que a visita era mais do que apenas um reencontro. Através do silêncio, ele percebeu que o que estava a caminho era uma revelação que poderia mudar tudo novamente. Acho que sim. Mas o que aconteceu, Joana? Ele se preparou para ouvir uma verdade que poderia doer tanto quanto curar. As palavras dela estavam prestes a mudar tudo. E Eduardo se perguntou se estava realmente pronto para isso. Joana respirou fundo, olhando para Eduardo como se tentasse reunir coragem. A luz da sala parecia mais suave, mas o peso do que ela carregava deixava tudo denso, quase insuportável. Eduardo percebeu a tensão nos ombros dela, e isso só aumentou sua inquietação. Ele estava ali, prestes a enfrentar não apenas o passado, mas também as sombras que a vida de Joana deixara em seu caminho. Eduardo. A verdade é que eu não sou mais a Joana que você conheceu, ela começou, com a voz embargada. Após a nossa separação, muita coisa mudou. Eu me perdi um pouco no caminho. Seus olhos se encheram de lágrimas, e Eduardo sentiu o coração se apertar. Eu gostaria de poder voltar no tempo e mudar algumas coisas. Eu sempre pensei em você, sabia? E é por isso que te chamei. A vulnerabilidade de sua confissão cortou o silêncio como uma lâmina. Eduardo assentiu, mesmo sem saber o que dizer. Ele queria abraçá-la, oferecer conforto, mas no fundo de sua alma, uma sensação de impotência começava a se formar. Ele lembrou das promessas que haviam feito um ao outro, aquelas que nunca se concretizaram. O que você quer me dizer, Joana? Você está bem? Perguntou ele, buscando luz no olhar perdido dela. Não estou tão bem assim, sussurrou ela, a voz quase um eco. Perdi meu pai recentemente. Ele foi diagnosticado com câncer e não consegui lidar com isso. De algum jeito, eu me afastei de tudo e todos. Deixei o medo e a dor me consumirem. As palavras de Joana atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele sentiu como se a realidade tivesse se despedaçado em pedaços cortantes entre eles. Ele se lembrou da risada de Joana, de como seus olhos brilhavam, e agora, diante dele, estavam nublados pela tristeza. Joana continuou, com a voz mais firme, mas ainda trêmula. Eu não sei o que fazer. Apenas precisei de um amigo, alguém que entendesse o que eu estou passando. Eduardo se sentiu puxado para mais perto da dor dela. O amor que um dia sentira ainda estava presente, mas agora era acompanhado por uma nova certeza. Ele não poderia deixar Joana sozinha nessa batalha. Ele se aproximou, segurou sua mão e disse: Joana, você não está sozinha. Estou aqui. Vamos enfrentar isso juntos. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, um brilho de esperança começou a se formar em seus olhos. Você realmente está disposto? Não quero ser um peso. Minha vida está uma bagunça. Todo mundo enfrenta tempestades, Joana. Não seria amigo se eu virasse as costas agora. Quero fazer parte da sua vida novamente. Vamos caminhar juntos nisso. As palavras saíram de sua boca com uma sinceridade que mal podia acreditar. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas agora havia uma nova luz entre eles. Joana sorriu, fazendo um esforço para limpar as lágrimas. O que você disse me dá esperança. Por muito tempo eu pensei que estava sozinha neste mundo. A conversa começou a fluir, como se uma barreira invisível estivesse sendo quebrada. Eles falaram sobre memórias, risadas e até sobre os sonhos que haviam esquecido. Eduardo ainda sentia um nó no peito, mas a conexão que reaparecia era forte o suficiente para iluminar a escuridão que rodeava seus corações. Entretanto, uma pergunta inquietante ainda pairava no ar. Qual seria o próximo passo? Eduardo sabia que a jornada não terminaria ali.
Havia questões não resolvidas, sentimentos a serem desvendados e, talvez, descobertas que poderiam mudar a dinâmica do relacionamento que estavam começando a reconquistar. Enquanto a noite avançava, Eduardo percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele olhou para Joana, a expressão dela refletindo um misto de temor e esperança. "E se eu te contar mais sobre mim?" Ele sugeriu, sua voz baixa, mas firme. "Tem coisas sobre a minha vida que você precisa saber." E assim, eles se prepararam para um novo capítulo, que prometia mais revelações emocionais do que jamais imaginaram. Eduardo deu um suspiro profundo, sentindo o peso do momento. A sala estava quieta, só o som suave de suas respirações quebrando o silêncio. Ele observou Joana com seu olhar curioso, mas também apreensivo. Era hora de abrir seu coração, de compartilhar não apenas seus segredos, mas toda a dor que carregava. "Joana, eu não tenho uma história tão simples assim", começou hesitante. "Quando você se afastou, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu também perdi alguém importante." Ele pausou, buscando coragem nas palavras. "Minha mãe adoeceu e eu não pude fazer nada para salvá-la. Me senti tão impotente. E depois disso, eu me fechei." Os olhos de Joana se alargaram, refletindo surpresa e empatia. As lágrimas que antes haviam ameaçado transbordar, agora se misturavam à compreensão. "Você passou por isso e não me contou? Por que não me procurou?" A dor no olhar dela era palpável, como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se unir. "Eu não sabia como. Quando tudo aconteceu, pensei que você estivesse melhor sem mim. Entendi que, até mesmo juntos, a dor poderia ser demais. E acabei me afastando também. Como se isso fosse a solução." Eduardo sentia a voz embargar. Recordes recentes sobre a luta de Joana o faziam lembrar que a conexão que eles tinham era profunda, mas também complicada. Ele se inclinou um pouco mais perto, como se pudesse alcançar ainda mais o coração dela. "Eu coloquei uma barreira, achando que isso me protegeria. Mas, na verdade, só consegui ficar sozinho. Por isso, quando você me chamou, essa luz sobre você me fez perceber o quanto eu queria quebrar essa solidão." Joana limpava uma lágrima que escorria pelo rosto, e a profundidade da conexão entre eles crescia a cada instante. Se a vida nos ensinou alguma coisa, é que podemos enfrentar essas tempestades juntos, não acha? Nossas histórias, por mais tristes que sejam, também podem se entrelaçar e nos fortalecer. As palavras dela ressoaram, e Eduardo não conseguiu evitar um sorriso tímido. Era quando mais precisavam um do outro. E como se uma nova atmosfera começasse a se formar, ele puxou um pouco mais a mão dela, segurando forte, como se quisesse garantir que ela não se afastaria novamente. "Então, o que você acha? Podemos tentar juntos?" "Não prometo que será fácil", respondeu Joana, a voz firme e decidida. "Mas quero lutar. Preciso aprender a abrir meu coração novamente, e se for ao seu lado, melhor ainda." As esperanças que antes eram fracas, agora começavam a brilhar com vigor. Eduardo sabia que tinham um longo caminho pela frente, mas a ideia de caminhar juntos parecia uma luz no fim do túnel sombrio que ambos carregavam. Mas, no fundo de sua mente, a questão persistia e não deixava de atormentá-lo. "E Joana? E se a vida nos aprontar outra surpresa? E se os fantasmas do passado voltarem para nos assombrar? Estou disposto a enfrentar tudo isso, mas e você?" A expressão dela vacilou por um momento. Desviar o olhar rápido para o chão trouxe um arrepio de preocupação. Havia algo mais que ela não havia contado, e ele podia sentir. "Eduardo, há coisas que estão se desenrolando na minha vida que podem mudar tudo." E assim, a conversa ficou suspensa no ar, como uma corda prestes a rompê-la. O que Joana não havia revelado parecia perigoso, como uma tempestade se aproximando. Eduardo sentiu seu coração acelerar. "O que você quer dizer com isso?" Joana levantou os olhos,
o brilho de incerteza na profundidade deles. Vou te contar, mas só se você prometer que estará ao meu lado quando essa tempestade chegar. A carga emocional pesava, mas a curiosidade e esperança também se entrelaçavam. Eduardo assentiu, apertando a mão dela, pronto para descobrir os segredos que poderiam os unir ou separar de vez. Eduardo sentiu um frio na barriga. A promessa de Joana parecia ser o primeiro degrau de um caminho desconhecido, e a ideia de se deparar com a tempestade mencionada por ela o deixava apreensivo. A mão de Joana havia se apertado à sua, e a conexão entre eles se transformava em um laço inquebrável de promessas e medos. Ela respirou fundo, como se estivesse arrebatando a coragem que lhe faltava. Você se lembra do Lucas? Meu ex-namorado? A lembrança do rapaz voltou à mente de Eduardo como uma sombra. Havia um passado conturbado entre Joana e Lucas, repleto de desentendimentos que, mesmo após o término, deixaram suas marcas. Sim, lembro. Ele respondeu, a garganta seca. O que tem ele a ver com tudo isso? Ele está de volta, e não sei o que isso significa para mim ou para nós. O fôlego de Joana tremulou, e Eduardo pôde ver o conflito em seu olhar. Ela estava dividida entre o antigo amor e a nova amizade que estava florescendo entre eles. Um amor que poderia ser algo extraordinário, mas que também poderia se tornar um fardo. Joana, você não precisa se sentir obrigada a escolher agora, murmura Eduardo, tentando acalmá-la. Ele queria que ela soubesse que o que sentiam um pelo outro era autêntico, apesar das circunstâncias. Mas Joana balançava a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo, eu nunca tive que enfrentar isso, e agora estou tão confusa. Lucas pode ser complicado. O amor que eu sentia por ele ainda está lá, mas passou tanto tempo, e agora você apareceu. Talvez essa seja a grande chance que você tem de se redescobrir e decidir o que realmente quer, sugeriu Eduardo, a voz cheia de sinceridade. Seu passado não pode impedir seu futuro. Lembre-se das tempestades que já enfrentamos cada um de nós. Podemos nos apoiar mais uma vez. Eu estarei aqui, mesmo que seja difícil. Embora as palavras brotassem do fundo do coração dele, Eduardo sabia que havia um tumulto de sentimentos dentro de Joana. Ele desejava que ela tivesse clareza, mas sentia que a batalha dela era interna, quase como a luta que ele enfrentara após a morte de sua mãe. Os minutos se passavam, e a tensão criava um muro invisível entre eles. A angústia no rosto de Joana estava se tornando insuportável, e Eduardo desejou poder retirar toda a dor que a consumia. Ele deu um passo à frente, envolvendo a mão dela nas suas com mais firmeza, como se pudessem se conectar de forma mais intensa. Joana, por favor, não me deixe agora. Temos que encarar isso juntos. Vou te apoiar, seja qual for sua decisão. Prometi que estaria ao seu lado. Eduardo disse, a sinceridade em suas palavras soando quase como um juramento. Joana refletiu, seu olhar perdido na distância. Então, de repente, algo pareceu despertar nela. Você realmente estaria disposto a enfrentar Lucas se ele aparecesse de novo? Se ele tentar voltar? Tentar me trazer de volta para o que éramos? Eduardo não hesitou, a determinação pulsando em suas veias. Sim, eu lutaria por você, Joana. Eu só quero que você seja feliz. Mas você tem que decidir o que isso significa. A expressão dela se tornou mais tensa, como se um turbilhão de emoções estivesse prestes a transbordar. Eduardo podia sentir que Joana tinha algo mais a revelar, um segredo guardado que poderia mudá-los para sempre. Mas antes que ela pudesse falar, seu celular vibrou sobre a mesa, interrompendo o clima tenso. Joana olhou para a tela, a cor sumindo do rosto. É ele. O tremor na voz dela deixou claro que essa não era uma simples ligação. Eduardo percebeu que a tempestade que ambos temiam havia finalmente chegado, e agora precisavam encará-la de frente. Você vai atender? Perguntou Eduardo, a ansiedade crescendo. Joana hesitou,
mas a pressão da ligação parecia como um peso na vida dela. Eu preciso. Mal posso acreditar que isso está acontecendo, sussurrou. Enquanto os olhares se encontravam, Eduardo sentiu que tudo estava mudando. Quais seriam as consequências dessa ligação? A vida deles estava à beira de uma nova revelação. E ele se perguntou: estariam prontos para o que viria a seguir? Eduardo e Joana estavam imersos em um silêncio carregado. Cada segundo parecia se estender enquanto Joana encarava a tela do celular, a respiração acelerada. A expectativa pairava entre eles como uma nuvem escura, prestes a despejar a tempestade de emoções que os rodeava. Você vai atender? Eduardo repetiu, sua voz firme, mas cheia de preocupação. Ele viu a luta interna no rosto de Joana. A luz do seu olhar cansado refletia insegurança e receio. Vou... Joana disse finalmente, pressionando o botão de atender com a mão trêmula. A voz do outro lado da linha era clara, mas a tensão no rosto dela fez Eduardo perceber que a conversa seria tudo, menos leve. Oi, Joana. É o Lucas. O tom dele era familiar, ao mesmo tempo acolhedor e desestabilizador. Eduardo sentiu um frio na barriga. Ele conhecia a história entre eles, as camadas de amor, dor e desilusões que marcavam aquele relacionamento. Oi, Lucas. Joana respondeu hesitante, e Eduardo notou que a coragem dela estava se esvaindo. Ele segurou a mão dela mais forte, como se pudesse transferir um pouco de sua força e proteção. Eu soube que você está passando por um momento difícil e queria saber se podemos conversar. Precisamos resolver algumas coisas. Lucas tinha uma forma de falar que revelava tanto um desejo de reconexão quanto de manipulação. Eduardo podia sentir a tensão elétrica no ar. Isso não é uma boa hora, Lucas. Eu estou tentando me recuperar. A cautela na voz de Joana falhou em esconder o turbilhão que ocorria dentro dela. Eduardo percebeu que não era apenas um chamado do passado. Era uma possível reviravolta para o futuro dela. Eu entendo, mas eu sinto que devemos nos encontrar. Sempre terá algo entre nós. Lucas disse, e as palavras esticaram a desconfortável conexão entre eles. Entre elas, entre nós. Joana começou, mas Eduardo sentiu a necessidade de intervir. Joana! Ele chamou suavemente, a adrenalina fluindo por seu corpo. Você tem que conquistar o seu espaço. Ele não pode parar o que começou a se construir entre nós. Ele olhou diretamente nos olhos dela, implorando para que visse a verdade naqueles momentos compartilhados. Joana olhou para Eduardo, buscando resposta em seu olhar. A expressão dela dançava entre a incerteza e a determinação. Lucas, eu não posso pensar no passado agora. Eu estou tentando seguir em frente. A voz dela agora soava mais decidida, e Eduardo animou-se com a persuasão que começou a despontar. Não é assim que você realmente se sente, Joana. Você sabe que sempre pode contar comigo, independentemente do que acontecer. Meu dever é apoiar você. A firmeza de Eduardo ressoava na sala, fazendo a temperatura emocional do ambiente mudar. Deixa eu te explicar, continuou Lucas, mas Joana o interrompeu, essa força dentro dela começando a ganhar forma. Lucas, eu não posso arriscar o que estamos construindo aqui. Não com você. Eu preciso de tempo para mim mesma. Os olhos de Joana brilharam como uma luz no escuro, e pela primeira vez, Eduardo viu uma nova determinação surgir dele. Era o momento que poderia redirecionar a trajetória de suas vidas. Enquanto Joana falava, Eduardo percebeu que as nuvens de insegurança estavam começando a se dissipar. Lucas tentou argumentar com um tom persuasivo, mas a voz de Joana crescia cada vez mais forte, mais segura. Era uma transformação evidente, como se ela estivesse finalmente se libertando de velhas correntes. Desculpe, Lucas, mas tenho que ir. Preciso viver a minha vida agora. Com um clique, ela desligou a ligação
e a sala ficou em silêncio. O peso do que acontecera entre eles agora parecia leve, como uma nuvem de tempestade que finalmente se dissipava. Eduardo sentiu uma onda de alívio. Com isso, ele soube que esse passo poderia abrir portas para um novo começo, uma nova chance. Joana olhou para ele. O brilho de lágrimas em seu olhar não mais refletem tristeza. Agora, eram lágrimas de libertação. Você foi incrível, ele elogiou, enquanto seu coração pulsava rápido de emoção. Seus olhos brilharam como nunca, estavam cheios de vida e coragem. Obrigada, Eduardo. Joana sorriu, e algo dentro dele se quebrou. Ele nunca quis que ela se sentisse sozinha ou insegura, e ver o renascimento dela fez seu próprio coração se encher de esperança. Eu quero enfrentar isso, enfrentar quaisquer tempestades que estejam por vir, mas agora sei que posso contar com você. Claro que sim. A afirmação escapou de seus lábios, intensa e cheia de convicção. Eduardo a puxou para um abraço caloroso, onde tanto dor quanto esperança se entrelaçavam. No entanto, enquanto eles compartilhavam aquele momento de conexão, a mensagem de texto de Ana ecoou na mente de Eduardo. Recordando a preocupação de sua filha com o tratamento e os desafios que ainda estavam por vir, a realidade da vida o trouxe de volta ao chão. Precisamos de um plano. Ana pode precisar de mim logo, e eu não posso simplesmente deixá-la. Joana piscou, percebendo a transição no olhar dele. Você está pensando na sua filha, não é? Ela precisa de você também. Sim, e não posso falhar mais uma vez. O que mais eu poderia fazer? A impressão de responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas a nova força que Joana havia trazido agora se unia ao seu desejo de ser um bom pai. Eles se afastaram e Eduardo enfatizou. Vamos encontrar uma forma de lidar com tudo isso. Nós podemos fazer isso juntos. Joana assentiu, um sorriso se formando novamente em seus lábios. E se você me permitir ser parte dessa jornada, prometo que estarei ao seu lado também. E assim, com a tempestade que quase os desfez agora convertida em uma nova energia, ambos estavam prontos para enfrentarem juntos os desafios que a vida ainda tinha reservado. Como se um novo caminho se abrisse diante deles, Eduardo sentiu que essa era a chance que esperava. No fundo do seu coração, uma luz bruxuleante se erguia, prometendo um novo futuro repleto de amor, crescimento e superação. Era hora de reconectar-se, de ser o pai, o amigo e a força que todos mereciam e que ele mesmo desejava ser. E a jornada apenas começava. Antes de finalizarmos, preciso te lembrar que as histórias emocionantes estão se acercando de maneira rápida e você não vai querer perder isso. Então, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar mais longe. Comente suas reações e teorias sobre esse final deslumbrante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.